o melhor que você pode. Há dias em que a vida pesa de um jeito silencioso. Ninguém percebe. Você continua respondendo mensagens, sorrindo quando necessário, cumprindo horários, tentando manter tudo funcionando. Mas por dentro existe um cansaço que não encontra palavras. E talvez seja justamente nesses dias que esta frase precise ser lembrada. Às vezes, tudo que você precisa é se lembrar de que está fazendo o melhor que pode. E isso já é o suficiente. Porque a verdade é que fomos ensinados a acreditar que nunca é suficiente. Nunca. Se você descansa, sente culpa. Se desacelera, acha que está ficando para trás. Se erra, acredita que decepcionou o mundo. E aos poucos, sem perceber, você começa a viver como alguém que está sempre devendo alguma coisa para a vida. Devendo mais produtividade, mais força, mais coragem, mais resultados, mais perfeição. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem foi que decidiu que você precisa ser impecável para merecer paz? Talvez o maior peso que carregamos não venha da vida em si, mas da maneira cruel como aprendemos a olhar para nós mesmos. Porque temos compaixão por todos, menos por nós. Você entende o cansaço dos outros, entende o silêncio dos outros, entende as dores dos outros. Mas quando a dor é sua, você se cobra, se culpa, se compara, como se sentir-se perdido fosse um fracasso. E não é. Ser humano também é isso. Ter dias confusos, ter medos escondidos, ter batalhas internas que ninguém vê. Às vezes, sobreviver ao dia já foi um ato de coragem. Mas o mundo não costuma valorizar sobrevivências silenciosas. O mundo aplaude conquistas visíveis. Ninguém vê as noites em que você quase desistiu. Ninguém vê as vezes em que você chorou sozinho. Ninguém vê a força necessária para continuar mesmo sem esperança. E talvez por isso tantas pessoas se sintam insuficientes. Porque estão comparando os bastidores da própria dor com a vitrine da vida dos outros. Mas existe algo profundamente filosófico sobre a existência humana. Nós nunca teremos controle absoluto sobre a vida. Nunca. Por mais que tentemos organizar tudo, sempre haverá perdas inesperadas. Mudanças repentinas, silêncios dolorosos, despedidas que não escolhemos. A vida não é uma linha reta. Ela é feita de ciclos. Há épocas em que florescemos e há épocas em que apenas tentamos não desmoronar. E ambas fazem parte do caminho. O problema é que crescemos acreditando que o valor só existe na fase da vitória. Mas até as árvores parecem mortas no inverno e ainda assim continuam vivas por dentro. Talvez você esteja em um inverno emocional e tudo bem. Nem toda pausa é fracasso, nem todo silêncio é vazio. Nem toda lentidão significa que você perdeu seu valor. Às vezes, a alma também precisa respirar.
Existe uma exaustão que não se cura dormindo. É a exaustão de tentar ser forte o tempo inteiro, de fingir que está tudo bem, de carregar dores sem apoio, de tentar corresponder às expectativas de todo mundo enquanto abandona a si mesmo. E sabe o que é mais triste? Muitas pessoas passam a vida inteira tentando merecer o próprio amor. Como se precisassem alcançar alguma versão perfeita para finalmente se aceitarem. Mas talvez o amor mais difícil seja exatamente este: olhar para si nos dias ruins e ainda permanecer, ainda escolher, ainda compreender, ainda dizer: eu sei que está difícil, mas eu não vou me abandonar. Isso muda tudo, porque maturidade não é se tornar invulnerável. Maturidade é entender que você não precisa se destruir para provar que é forte. Você não precisa vencer todos os dias. Você não precisa ter respostas para tudo. Você não precisa carregar o mundo sozinho. Há uma beleza muito humana em admitir os próprios limites. O filósofo Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Mas talvez conhecer a si mesmo também seja reconhecer suas fragilidades sem vergonha delas. Entender que você não é uma máquina. Você sente, você falha, você se cansa e ainda assim continua digno de amor. Talvez a vida adulta seja exatamente isso. Aprender que existir já exige coragem, porque ninguém sai ileso da experiência de viver. Todos carregam ausências, traumas, sonhos interrompidos, feridas invisíveis. Alguns apenas aprenderam a escondê-las melhor. Por isso, seja gentil consigo. Você provavelmente está enfrentando batalhas que a versão mais jovem de você jamais imaginaria suportar. E mesmo cansado, você ainda está aqui. Isso importa. Muito. Talvez hoje você não esteja onde queria estar. Talvez sua vida esteja distante daquilo que sonhou. Mas não transforme o seu momento atual em uma sentença definitiva. A vida muda em silêncio. Assim como uma noite inteira parece imóvel, até que o amanhecer finalmente apareça. Existem renascimentos acontecendo dentro de você agora, que ainda não podem ser vistos. E talvez o primeiro passo para florescer não seja se cobrar mais. Talvez seja parar por um instante e reconhecer o quanto você já suportou até aqui. Olhar para si com honestidade, sem máscaras, sem exigências impossíveis, sem comparações cruéis. E então perceber, você está tentando, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo confuso, você continua tentando. E às vezes, isso já é um milagre silencioso. Então, se a vida estiver pesada hoje, respire. Não para fugir da dor, mas para lembrar que você ainda merece existir com leveza. Nem todo dia será grandioso. Alguns dias serão apenas sobrevividos. E tudo bem, porque a existência não se resume à performance.
Você não nasceu para ser perfeito, você nasceu para ser humano. E talvez exista uma paz profunda em finalmente entender isto. Fazer o melhor que você pode com a consciência, a força e o coração que possui hoje já é o suficiente. E sempre foi. E quando a vida parecer pesada demais, volte para estas palavras. Talvez você descubra mais uma vez que dentro de você ainda existe força, mesmo nos dias em que tudo parece silêncio. Até o nosso próximo chá, onde cada reflexão é um abrigo para a alma e cada palavra uma forma de lembrar que você nunca está sozinho.